Bem-vindo, estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente. Olha só, hoje aqui no programa, tá, desta terça-feira, nós vamos falar sobre varizes. Essa que é uma dúvida principalmente aí das mulheres, tá? E é muito importante que a gente esclareça os principais pontos sobre esse assunto já aqui no programa. Também ainda vamos falar sobre doenças de pele e fatores emocionais. Você sabia que o nosso emocional ele pode acabar afetando a nossa pele e sim causando alguns problemas? Pois é, também vamos falar sobre isso já. E aí, para fechar, nós vamos também trazer muitas dicas de cuidados que a gente pode ter, né, que a gente deve ter com a nossa pele durante essa estação aí do outono e do inverno, né? Esse tempo, ele fica mais complicado para a nossa pele, então a gente também vai trazer muitas dicas aqui para você hoje. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Mais uma vez, agora sim, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar, que você vai conseguir nos acompanhar de qualquer lugar onde você esteja. Basta apenas ter ele aí, tá baixado no seu tablet ou no seu celular, tudo certo, você acompanha toda a nossa programação. Lembrando, né, aqui todos os dias, seguindo os nossos perfis nas principais plataformas digitais, você pode acompanhar todo o nosso conteúdo, ver reprises, enfim, reassistir aí quadros do programa, tá? De toda aqui a programação da TV Mar. Então tá tudo aqui na sua telinha, você também pode acompanhar. Vamos lá começar o nosso dia por aqui? É o seguinte, muito além de um fator estético, as varizes, gente, tá? Elas são veias superficiais, dilatadas e tortuosas, mais comuns nos membros inferiores, que indicam problemas na circulação do sangue venoso. E a gente está aqui agora no estúdio com a angiologista Andréia Esteves, que vai nos falar as causas, os sintomas e também os tratamentos das varizes. Muito bom dia, Andréia. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. E obrigada pelo convite. Né? É um prazer estar aqui e falar do que mais a gente gosta de fazer, né? Sim. É de tratar as pernas, de tratar as varizes, de poder ajudar a melhorar, a ter qualidade de vida. Eu que agradeço sua disponibilidade, ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Vamos começar explicando o que são as varizes para o pessoal que está nos assistindo. Então, como você mesmo já falou, são veias dilatadas, tortuosas, né? E é bem mais comum nas pernas, né? Mas pode existir também em outros locais, inclusive no abdômen, né? Tem pessoas que têm nos ombros, tem pessoas que têm microvarizes na face, que a gente chama de telangiectasias, e que a gente trata isso tudo, né? O vascular a gente consegue tratar desde a região cervical, né? Todo o tórax, abdômen, tudo que tiver o sistema circulatório, arterial, venoso e linfático. Então, as varizes principalmente estão nas pernas, que é o nosso foco aqui hoje. Certo. Varizes vai se diferenciar de veia, né? Ou é a mesma coisa, Andréia? Não. Veias são veias normais, a gente tem no corpo inteiro, tá? Então, a gente tem veias nos braços, como eu falei, no pescoço, em todo local a gente tem veias. Quando essas veias que fazem esse retorno venoso, as veias levam o sangue de volta para o coração. Elas começam a ficar dilatadas, começam a ficar tortuosas, aí a gente começa a chamar elas de varizes, né? Então, as varizes, a gente chama a partir de 3 ou 4 milímetros de dilatação. Mas existem classificações que a gente vê, tanto os vasinhos fininhos até 1 milímetro, a gente tem também as veias reticulares, né, que vai até 2 milímetros. E cada tipo de varizes, de veias que são doentes, né, isso aí é uma doença, a gente tem um tratamento específico para cada classificação dessa. Certo. Tá bom? Esteticamente, muita gente acaba se incomodando, né? Principalmente a mulherada, é algo que mexe até com a autoestima, né? É um problema quando a gente fala de varizes apenas estético ou não? Também tem a ver com a funcionalidade do nosso corpo? Não, isso é uma doença, né? E o que é que acontece? Quando essas veias começam a ficar
cada vez mais dilatadas, começam a apresentar outros sintomas, né? Além da parte estética, começa a causar uma queimação, a pessoa começa a ter peso nas pernas, cansaço, começa a ter edema, né? Então, quando a pessoa começa a apresentar os sintomas clínicos, além da estética, então são 2 motivos da gente tratar. Tá. Tanto para não evoluir para uma doença pior, né, que a gente vai comentar posteriormente, mas principalmente, eu acho que 70% a 80% dos casos, as pacientes me procuram inicialmente pela estética. Sim. Mas vocês têm que perceber que um profissional vascular, ele não vai só pela estética, ele vai tratar a doença, né, a doença de base. Nem sempre o que a gente vê é a sua doença, tá? Inicialmente, a gente tem que fazer um diagnóstico através de ultrassom. Às vezes, o problema está lá dentro. E esse vasinho que você enxerga é a ponta do iceberg, tá? Então, a gente vai, através de aparelhos, a gente vai analisar o que é que está acontecendo para aqueles vasinhos estarem aparecendo ali ou essas veias estarem ficando mais dilatadas. Porque, às vezes, tem algumas veias dessas que estão se tornando varicosas e elas estão nutrindo outros vasinhos. Então, não adianta só tratar aquele vasinho, a gente tem que ir lá dentro e resolver o problema. Mais às vezes, profundo, né? às vezes o problema está na safena, né? Olha então, só. às vezes, a gente tem que tratar essa safena de uma forma correta para que a gente tenha um resultado legal, porque senão o tratamento não vai ser eficaz. Às vezes a gente vê, né, aqueles vasinhos aí que você citou, né, que são bem Isso. fininhos e às vezes eles ficam com a coloração, né, vamos falar assim, piorando, a coloração vai ficando mais Exatamente. escura, ou eles vão ficando mais aparentes. Isso significa que o problema ele pode estar se agravando? Exatamente, é uma evolução da doença vascular, tá? Então, a gente começa com esses vasinhos, às vezes a pessoa só tem esses vasinhos fininhos vermelhinhos, Sim. mas às vezes a pessoa tem outros sintomas. O que será? Manchas na perna, começa a ter umas hiperemias, que são pontos vermelhos na perna, e aí a pessoa tem esses edemas, e isso daí quer dizer que é uma evolução da doença. A gente chama também essas manchas na perna de dermatite ocre, tá? Então, isso aí também é um sinal. Às vezes você nem vê a varizes, mas você já está vendo as manchas, mas isso é um sinal de um problema venoso. Olha só, tá vendo? Na gravidez tende a piorar ou não? Com certeza. Então, tem várias coisas que pioram na gravidez. Uma delas são as varizes. Por quê? Porque a mulher aumenta de peso, né? Tem o fator hormonal, né? Geralmente ela tem edema, retenção de líquido. Outra coisa, o abdômen como cresce, ele comprime as veias, a veia cava, né, as veias ilíacas, e isso daí dificulta esse retorno venoso. Sim. Então, para quem já tinha varizes, vai piorar, tá? E para quem não tinha, pode ser que apareçam outras veinhas, algumas varizezinhas durante esse período. Foi ótimo você falar isso. Então, para quem tem, pode piorar. E para quem não tem, pode surgir. Pode surgir. Queria agora que a gente falasse, Andréa, sobre as causas, né? O que vai causar? Por que surgem, então, as varizes? Olha, primeira causa, e a principal, é genética. Gente, olha para a perna da mãe, tá? Se a mãe, né, se a tia, se algum parente próximo tem varizes, possivelmente você, e provavelmente você vai ter uma chance muito alta, tá? Mas existem outros fatores que agravam, né? Então, pessoas que tomam anticoncepcional, principalmente, né? Um fator agravante é ser mulher, tá? Porque aí a gente já aumenta o risco em 4 vezes mais do que nos homens. Ai, gente, Por quê? Porque mulher sofre. tem toda a questão hormonal, a mulher tem mais filhos, então tem a questão da gestação que a gente já falou. Tem o uso de anticoncepcionais, tem pessoas tabagistas, né, que também pioram esse quadro, né? E aí tem a questão da obesidade, sedentarismo. Então, a gente tem a alimentação, às vezes a gente fala, mas é um fator assim que a gente tem que evitar alguns tipos de alimento que causam processos inflamatórios ou então que aumentam, que a pessoa termine se tornando obeso. Aí isso daí termina prejudicando e piorando essas varizes. Mas a alimentação a gente tem que ter cuidado com o açúcar e com a gordura, como sempre, né? Tá, olha aí, tá vendo? Alimentação e exercício físico sempre estão aqui presentes quando a gente vai abordar esses temas sobre saúde. Você falou sobre um peso, né, nas pernas, que pode ser ali um dos sinais, um dos sintomas. Essas varizes, elas podem chegar a causar dor? Com certeza.
né? É a evolução da doença. O paciente vai começar com um cansaço, aquele peso, e depois vai ter dor. Tem paciente que me procura, principalmente nesse período aí de pandemia, com muitas dores nas pernas por conta de ficar muito tempo sentado, né? Os pacientes deixaram de andar, as pessoas estão trabalhando muito em casa nesses trabalhos remotos. E aí o que acontece? O paciente começa a ter uma predisposição maior ao surgimento das varizes por estar sedentário, né? E também a trombose, né? Que isso aí vai ser um assunto secundário, depois a gente vai conversar. Quero saber sobre os tratamentos, né? A gente estava aqui falando, você citou que existem tratamentos para cada, enfim, né? Para cada tipo aí. Tem realmente? É possível tratar? Então, com certeza, né? É para isso que serve o cirurgião vascular. Estamos aqui. Primeira coisa, para os vasinhos a gente tem 2 tipos de tratamento, né? Que são aquelas aplicações com glicose, né? Que o pessoal fazia antigamente e que também é muito útil, dependendo do caso, mas só serve para aqueles vasinhos mais fininhos. Nós temos também o laser transdérmico, né? Que a gente usa em consultório, que a gente trata tanto esses vasinhos mais fininhos como umas varizezinhas mais fininhas, tá? Até 2, 3 milímetros a gente consegue resolver. Depois a gente tem tratamentos com espuma, que é um tratamento mais novo, mais recente, que a gente consegue resolver varizes mais grossas sem precisar operar. Tá? Não serve para todos os casos, mas é um tratamento bem legal para aqueles pacientes que têm comorbidades, né, que não querem se submeter a uma cirurgia. Então, é um tratamento que resolve uma boa parte dessas varizes, que é o tratamento com espuma. E quando tem um problema na safena, como eu falei, que é um processo um pouco mais avançado, né, a gente trata tanto com a cirurgia convencional, que a gente retira a safena. A gente trata também com endolaser, tá? Que é só através de um furinho na perna, a gente passa um catéter e a gente chama isso de termoablação, que a gente queima a safena por dentro e aí não precisa retirar, ela vai ficar inutilizada porque ela não estava funcionando direito. Tá? Da mesma forma é a radiofrequência, que é um procedimento bem parecido com o endolaser. Certo. Então, caso venha a ser, né, o caso de cirurgia, não vai ser uma cirurgia tão invasiva, né? Sim. Antigamente a gente fazia cirurgias que o pessoal passava 30 dias de repouso, né? Não existe mais isso, gente, né? A gente já consegue reduzir bastante o tempo de recuperação. Quando a gente opera com laser, com endolaser, até para safena mesmo, o paciente se recupera em 3 a 5 dias. Muito rápido. Sim, eu opero numa sexta-feira, segunda, terça-feira, o paciente já está voltando a trabalhar. Já está liberado para suas atividades. Que bom, a tecnologia ajudando muito. E muita coisa a gente faz só com anestesia local, não precisa de hack, né? Que antigamente a gente fazia tudo com a hack anestesia, dá para fazer só com anestesia local e fazer as mini flebectomias, que a gente chama também, que é retirar aquelas varizezinhas. Se a pessoa não quiser fazer com espuma, tem esse tipo de tratamento também. E, Andréia, tem como essas varizes sumirem sem tratamento? Não. Não, né? Minha gente, não existe creme milagroso, tá? Então, é bom que a gente fale sobre isso, né? Não existe. Eu já vi várias coisas assim que dá vontade de rir, tá? Tipo, bota tomate na perna, não sei o que. Isso não existe, isso não trata varizes. O que existe é um tratamento clínico para aqueles pacientes que não querem se submeter a nenhum tipo de tratamento um pouquinho mais invasivo, que a gente geralmente recomenda o uso das meias elásticas e também medicações para aliviar os sintomas das varizes, tá? Então, se você está com peso, cansaço nas pernas, doutora, mas eu não quero me tratar agora, eu quero só um remedinho, pronto, a gente passa uma meia, passa um remédio, isso vai aliviar os seus sintomas, mas as suas varizes vão continuar lá na perna. Em algum momento é bom você tratar, porque senão, como eu falei, ela pode evoluir para algo pior. O que seria esse algo pior, né? É evoluir para feridas, para manchas, como eu falei, tem aquelas pessoas que têm as pernas super manchadas, né, que a gente chama da dermatite ocre, como eu já falei, e também, além dessas feridas, o paciente também pode evoluir para uma trombose. Isso. Por quê? Mais grave, né? Mais grave, porque
O fluxo do sangue, quando a veia está muito dilatada, ele fica mais lento, tá? Então, por ficar mais lento, e aí fica nessas veias mais superficiais, não consegue retornar, a pessoa está lá sedentária, não faz atividade física. Aí o que acontece? Pode evoluir sim para uma tromboflebite, que é uma inflamação de uma veia superficial, ou até mesmo para uma trombose, que é o entupimento de uma veia profunda. E aí esse tratamento a gente é tranquilo também, tá, gente? Não se desespera. A gente faz ultrassom e a gente trata tranquilamente. Mas existe tratamento. É porque as pessoas pensam assim, vai morrer. Não é assim, gente. Trombose, existe tratamento. Hoje em dia o tratamento é bem mais tranquilo do que antigamente. Pode-se fazer esse tratamento em casa, a gente só vai acompanhando. Tá? Mas o risco de não tratar é desse trombo sair desse sistema profundo e ir para o pulmão e causar uma embolia pulmonar. E aí o risco de morte é grande. Então, quando você tiver qualquer sintoma, né, quais seriam esses sintomas? Um edema, um inchaço nas pernas, uma dor importante. Procura ser um angiologista, faz um exame ou vai até na emergência mesmo, porque se você realmente tiver com trombose, precisa tratar rápido, tá? Mas não se desespera, tem tratamento. E se tiver histórico familiar de trombose, é bom ficar também em alerta? O histórico familiar das que a gente fala de trombofilias, que é a parte genética que você herda, tá? Mas existem vários outros fatores da pessoa em si que levam a pessoa a ter trombose, principalmente o uso do anticoncepcional para as meninas aí que estão usando, tem que ser de baixa dosagem, tá? Atenção então, mulherada, viu? Tá há muito tempo usando anticoncepcional, fica sempre aí conversando com a sua ginecologista para você também ficar atento a isso. Doutora Andréia, então vamos reforçar como é que a gente pode prevenir as varizes? Então vamos lá, gente. Não engordar. Olha, isso foi um desafio, viu, nessa pandemia, para muita gente, para muita gente. Eu acabei de ter bebê, sabe? Por isso que eu tô meio gordinha, gente. Mas assim, é uma coisa importante, a gente não aumentar muito o peso. Sim. Tá? Então, assim, a gente sempre está fazendo alguma atividade física, não deixa a perna parada. Aí lá vai, não, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo, não sei o quê. Pelo menos dá uma andadinha, né? Vai no banheiro, toma água, não fica o tempo todo sentado com a perna para baixo, sem se movimentar. O negócio é a gente se movimentar. O tipo de exercício é sempre bom, um exercício mais aeróbico. Pode ser uma caminhada, né? Qualquer tipo de atividade que você movimente as pernas, isso já é bem importante e é o suficiente. Outras coisas é evitar os anticoncepcionais, como eu já falei, tá? Mas eu não vou dizer que você tem que não tomar, você tem que evitar, tá? Principalmente se você já tem um histórico de trombose. Se tiver outro método, né? Exatamente. E outra que hoje em dia existem anticoncepcionais de baixa dosagem de hormônio. Então isso aí é o ideal, você conversar com seu ginecologista e ver se a gente consegue um outro tipo de anticoncepcional. Tá? Então, tem toda essa questão aí de não ficar sedentário, né? Outra coisa é o uso das meias, gente. Hoje eu vim aqui só dar o exemplo, por isso que eu vim vestido, tá? Sim. Então, assim, ter a meia elástica também é uma forma da gente prevenir as varizes, né? A gente também tem que sempre estar se atualizando com o seu cirurgião vascular, fazendo uma prevenção, fazendo consultas de rotina, né? Pra gente evitar o problema. Então, olha aí, tá vendo? Usar meias também pode ajudar nessa prevenção, né, das varizes. Às vezes a gente acha que é algo, né, de vaidade, de estética. Não, a doutora tá aqui falando. O uso é também para prevenir. E olha só, belíssima, gente. Nem parece que tá de meia, né? Vocês percebem que é uma meia fina, né? Isso, não é uma meia nem grossa, parece. Não fica feio. Porque muita gente diz, eu vou usar meia, doutora, mas isso é tão quente. Gente, hoje em dia tem meia de todo tipo. Tem meias finas, tem meias que não esquentam, tá? Então, dá pra você usar. Se você gosta de usar vestido, né? Dá pra usar com a meia um pouquinho maior, que não fica aparente. E tem as meias mais curtinhas também, que dá pra você usar com calça, que fica bem legal também. Muitas opções, então, aí, tá? Para você se cuidar e para você prevenir as varizes.
Doutora, onde é que a senhora atende ou até mesmo contatos aí de redes sociais? Vamos deixar para o pessoal de casa. Inclusive tem até um projeto muito legal, né? Que a Andréa participa, que é um projeto popular, um projeto que vai ajudar aí as pessoas que estão em vulnerabilidade. Por favor, vamos falar também, né, sobre essa iniciativa tão legal. Tá. Então, gente, eu atendo ali na Deputado José Lages, 1156, tá? É pertinho ali da Tantã. E lá a gente atende planos de saúde, atende todos os tipos de plano. Sim. E a gente atende também na Clínica Benjamin, que fica ali pertinho do Alerta Médico na Praia da Avenida, onde lá, como eu tinha falado, a gente tem um trabalho social, a gente atende pessoas um pouco mais carentes, que às vezes não têm um plano de saúde, é uma consulta mais popular. E nos finais de semana estamos aí com um projeto de ajudar as pessoas que estão passando aí por dificuldades. Então, eu estou aqui na TV principalmente para falar que a gente está arrecadando cestas básicas, sim, cobertores, né, roupas, remédios, o que vocês puderem ajudar, quem for tocado, né? Tanta chuva, tanta gente passando fome, passando necessidade, né? A gente está num período de pandemia, muita gente sem emprego. E lá a gente tem esse projeto não só para arrecadar esses alimentos, arrecadar essas roupas. Eu estou aí com um projeto de tratamento de feridas, sim, tá? Então, para aqueles pacientes que não têm realmente condições, que a gente vê que não tem condições de trabalhar porque tem uma ferida na perna, procura a gente. A gente vai deixar o contato aqui da Clínica Benjamin. Quem quiser pode me seguir lá no Instagram, é Andréa Esteves Vascular, tá? Lá tem todos os telefones. E aí das duas clínicas, e eu queria a ajuda de vocês, né? Porque eu acho que a gente está aqui para ajudar o próximo, né? E esse projeto, para quem tiver essas feridas, quem tiver muita dificuldade, varizes muito grossas, pode me procurar, né? Que a gente tem um dia lá para a gente atender esses pacientes. Muito bom. Então, aí, ó, você que está passando, né, por dificuldades, não tem plano de saúde, não tem como pagar uma consulta, tem também essa opção mais popular para você buscar ajuda sempre de um médico, de um especialista, tá? E se você, né, se sentiu aí tocada aqui, eu adorei esse projeto que a Andréa trouxe aqui para a gente, também dá para fazer as suas doações, tá? De cesta básica, cobertor. Eu fiquei até pensando nisso, comentei com a Andréa antes da gente entrar aqui no ar, fiquei pensando nisso ontem, né? Uma chuva caiu aqui em Maceió e eu fiquei pensando, nossa, e as pessoas, né, que não têm um lar, que não têm uma casa, como será que elas estão? Então, eu acho também que, além de todo esse momento que a gente está passando de pandemia, é sim também um momento de a gente praticar o amor ao próximo, a gente praticar a empatia e pensar nessas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, ainda nessas condições. Então, fica aí, tá essa dica para você. Quer deixar algum Instagram também? Então, vamos lá. O Instagram é @Andréa Esteves Vascular, como eu falei, tá? Sim. O telefone lá da clínica é 3026 3465, que é a clínica da Ponta Verde. Tá. E a clínica Benjamin é 3432 7333, tá certo? Muito bem. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, aqui. obrigada pela oportunidade. Eu né? que agradeço. E quem quiser nos seguir, quem quiser nos ajudar, estamos aqui. Somos enviados de Deus. Ah, é verdade. E a gente está aqui sempre para ajudar o próximo, tá bom? Sempre. Eu acho que essa é a nossa missão aqui na Terra. Obrigada, viu, Andréa? Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda. Tem muita coisa para rolar que não vem assim. Daqui a pouco estou de volta.